Boa noite, Dieteia. Boa noite aí a todos os telespectadores. Meu nome é Atena, eu sou uma mulher trans. Eu fui cristã por cerca de mais ou menos 20 anos Nossa. e eu sofri diversas coisas e tive diversas coisas dentro do próprio dogma e eu acabei abandonando tudo conforme o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo uma forma de pensamento mais crítico com relação a existência do divino, né? Sim, e você resumiu assim, tipo, todas as perguntas que eu ia fazer assim bem rápido, né? Mas assim, bem básico, você foi bem, ótimo resumo. Ótimo, foi ótimo resumo. Mas assim, de início, eu gostaria que você contasse para o pessoal que está chegando, que ainda está chegando umas pessoas aqui, ó. Deixa eu dar boa noite primeiro, né? Para o pessoal que está chegando, a Débora, ó. A Débora é ex-testemunha de Jeová também. Ela tá fazendo uma live comigo há muito tempo, né, Débora? Que eu tô esperando até hoje. Mas ela comemorou o primeiro aniversário com a gente há uns 2 anos atrás, que ela não podia, né, comemorar aniversário, por Sim, causa da, sei da bem. religião, né? Você sabe, né? É. Então ela, poxa, ela foi um momento muito feliz para ela. Ela falou lá no grupo das meninas que a gente faz parte. Ela falou: Nossa, eu não imaginava como é que era comemorar o aniversário, eu não podia fazer isso. Agora ela curte a vida pra caramba, ela faz tudo que ela tem vontade, ela sai, ela se diverte com o esposo dela, ela bebe a cervejinha dela, sabe? Coisas que ela não tinha noção de como era fazer, por causa da religião, para você ver como a religião acaba com a vida das pessoas, né? Então ela, tipo, hoje em dia ela vive a vida mesmo. As postagens dela mostram que ela tá vivendo a vida e tá super feliz. Ela e o Lucas. Um beijão para ela, tá? Vou dar boa noite aqui pro outro pessoal que está chegando. Tony, seja bem-vindo, Tony. Diana também. Shaolin, salve Shaolin. Diana aí de novo. Sueli Ferreira, seja bem-vinda, Sueli. A Karina Lindona aí, um beijão. A Karina também, vou fazer uma live com a Karina mais pra frente. Vitor Gomes, o papo vai ser bom hoje, vai, a gente espera, né? João também, seja bem-vindo, João. Natália, pô, Natália é uma pessoa que tá sempre ajudando a gente, cara, no canal do Humanista. No meu particular também, é uma pessoa que dá maior força. Um beijão para ela, tá? Para você, lindona. E aí o pessoal tá chegando, ó. Nossa, olha só quem tá aqui. Nunca imaginava essa pessoa na minha live, humanista. Boa noite, pessoas. Não imaginava essa pessoa na minha live, nossa. Olha, Amandinha. Tá sumida, Amandinha, te adoro. Não some não, mas eu tô sempre perturbando ela no zap. Boa noite, lindas meninas, Rose e Ateninha. Um beijo, Amanda. Ó, Amanda, tá chegando o encontro. Você não me falou se você vai ou não. Já te falei que você vai com a gente, eu te busco na sua casa e te levo pro encontro. Então, pensa aí direitinho, hein? E aí? E aí, Atena? Como a gente estava conversando aqui, falando de início, você estava falando a questão do seu nascimento, né? Eu queria que você contasse para o pessoal o que você passou, até assim, chegar à parte de você entrar na religião, sua família já era dessa religião, você já nasceu nessa religião? Eu queria que você começasse contando isso para as pessoas que chegaram aí. Então, minha família, meu pai e minha mãe, meu pai, ele é neto de português, né? Filho lá. Uhum. E a família veio fugida de guerras, né? Com Uhum. relação aí à Segunda Guerra Mundial. E aí eles vieram para o Brasil, onde meu avô casou com a minha avó, minha bisavó, né, no caso. E foi quando começou tudo isso. E meu pai teve um contato com as testemunhas de Jeová durante a adolescência dele. Sim, Tony, sou uma parente aí bem próxima, assim, dos portugueses aí, vamos dizer que eu sou neta, basicamente, né, de portugueses. Eu já tentei conseguir a cidadania, mas o problema é convencer eles de me darem a certidão de óbito da avó, né, que é uma Sim. coisa meio chata. Mas, Uhum. se eu me esforçar um pouquinho, dá para conseguir sim, mas vai ser uma confusão muito grande, né. Mas voltando ao papo, vou mandar um abraço aqui pro professor também, Marcos, que está aí no chat. Um abraço, professor Marcos, também.
Nossa, não tem Ele como esquecer. falou um beijo para a minha filhota do coração. É você a filhota dele? Sim, sim, eu adotei o professor Marcos como meu pai Como aí do pai. coração, não tem como, não. Eu sou muito gente fina aí, muito legal. Aí, voltando, né? Aí meu pai teve um contato com as Testemunhas de Jeová quando ele era adolescente. Ele se metia em umas coisas assim meio perigosas, ele sofreu um preconceito desgraçado, né? Porque era uma família muito pobre, visto que ela saiu literalmente da Europa, né? Sem nada, e veio para cá. Pá. Então, ele não tinha nada. E aí ele teve um contato com as Testemunhas de Jeová por meio do irmão dele, mais novo, que aí conheceu as Testemunhas de Jeová, mas ele só queria estudar com as Testemunhas de Jeová por causa das meninas que Oh. eram bonitas e tal, né? Enfim. E aí ele conheceu as Testemunhas de Jeová por aí. E aí ele, tipo, colocou aquilo como a fonte da vida dele. Bom, então ele esqueceu tudo. Não importava mais nada, era só aquilo para ele. Ele mesmo entrou de cabeça mesmo dentro do dogma, né? Vamos dizer assim. Uhum. E dentro das Testemunhas de Jeová, especialmente quando você entra lá, é, é muita pressão para você não sair e é um vínculo muito forte de pessoas que pensam muito parecido. Então, são pessoas que são contra o aborto, são pessoas que são muito machistas, Nossa. muito tradicionalistas, são pessoas que têm ali uma forma de pensar muito rasa, são geralmente pessoas que não têm instrução, embora tenham sim professores lá dentro, são pessoas que são bem pobres. Então, você vê que, imagina, uma pessoa que passa por diversas situações ruins na vida, é uma porta de entrada, entendeu? Lá, porque não é, as Testemunhas de Jeová não estão em um só país, elas estão em mais de 240, e aí por meio disso você consegue conversar com pessoas de outros países, enfim. Uhum. E então, imagino para ele que não tinha nada na vida, de repente encontra um monte de gente que se diz amigo dele e pronto. Então Sentiu ele, acolhido, né? exatamente, aí pronto, acabou. A questão dele não é nem saber se isso é verdade, no final das contas. O pensamento que eu percebi dele, o pensamento crítico dele, ele jogou pela janela, como eu sempre falo. Ele jogou pela janela o pensamento crítico, por causa do emocional dele. Então ele mais ficou nisso tudo por causa de um viés emocional do que mesmo porque ele acredita. Então isso daí atrapalha bastante porque ele se tornou muito fanático, intolerante com outras coisas. Com o passar do tempo, ali perto dos 18 anos, ele conheceu minha mãe, que minha mãe, ela é parente, ela é gaúcha, né, minha mãe, mas os parentes também, né, no caso, os bisavós também são da Europa, né, no caso, Catalunha, e eles foram para Santarém, que é uma cidade no Pará. E lá ela conheceu o meu pai, minha mãe, né, e o interessante é que a minha mãe ela foi criada mais ou menos desde pequena. Foi no começo, assim, no passo de um tempo, que a minha avó e meu avô se tornaram testemunhas de Jeová. Então, ela era católica e ela deixou de ser católica para ser testemunha de Jeová. Nossa, que Porém, pulo, né? Que pulo. sim, é, então mudou Pulou muita do coisa. catolicismo, Pulou do catolicismo pelo TJ. Exatamente. Então, ela quebrou as imagens, porque dentro os TJs demonizam, né, imagens. Sim. Então, feriados também começaram a demonizar, acabou o aniversário, acabou tudo. Gente. A amizade com os familiares também foi embora, porque ela se tornou testemunha de Jeová. Quando você se torna testemunha de Jeová, quem não faz parte da religião não presta. Então, acabou também.
E aí foi nessa confusão que ela criou a minha mãe e minhas outras 5 tias, vamos dizer assim. Cara, eu fico pensando, você está contando aí, e eu fico imaginando aqui na minha cabeça como foi. Assim, eu vou já pular para essa pergunta, porque eu fiquei pensando, vou emendar uma coisa na outra. Eu fico imaginando como foi para você, né, uma mulher trans, numa religião que, né, apesar que todas as religiões são preconceituosas e tudo, né, mas você tendo que ficar ali num corpo que você não se sentia confortável, que não era você, né, porque você ficava vestido como homem. Sim, vamos, né, usava roupa masculina. E você não se sentia, não era você ali, não era você. E você ter que ficar ali porque se você se mostrasse quem realmente você ia ser expulsa, como eles falam, sua família não ia querer mais ficar com você, você deveria ter pensando isso, né? Pô, se eu falar o que realmente penso, o que realmente mostrar quem realmente eu sou, eles não vão me aceitar, vou ter que sair, minha família vai me, né? Como que Sim, era a sim. tua cabeça naquela época, cara? O que que você pensava? Aí vamos já chegar aí. Aí o que aconteceu? Meu pai, ele conheceu minha mãe e aí eles resolveram casar. Só que o meu pai não tinha emprego. Uhum. E eu nasci no meio disso. Eu tive muitos problemas na hora do nascimento. Eu tive uma hipóxia cerebral e eu nasci prematura, de 7 meses. Então, eu tive uma parada cardiorrespiratória, né? E aí eu fiquei sem oxigênio e os médicos tiveram ali que me reanimar, né? E eles acharam que eu ia ficar com alguma sequela muito grave, como, por exemplo, não conseguir andar, respirar, falar sem aparelho, ia ter alguns outros problemas. Acabou que não deu nada, né? Quando eu fui. Assim, aí meu pai conseguiu um emprego nos Correios como carteiro, e aí as coisas começaram a melhorar um pouco, né? Vamos dizer, economicamente. Mas ele continuava fanático, e foi nessa época que as principais brigas com meus avós e eles começaram a ficar mais acirradas. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito pobre na vida dele. E a família da minha mãe tinha ideais diferentes. Porque ele veio desde a adolescência já como testemunho de Jeová, e minha família, a família da minha mãe não. Então, a família da minha mãe tem uma perspectiva muito maior de tudo que meu pai não tem. Então, em Uhum. vez do meu pai assumir alguns preceitos dele como, não, talvez eles tenham razão. Não. Ele resolveu ignorar e, pior, achou que eles estavam contra ele. E aí virou um inferno, entendeu tudo? E começava a ter briga, tudo mais, tal, enfim. E foi nessa época que eu comecei a crescer, né? Eu não falava, assim, nos começos de 1 a 4, 5 anos, não falava, não andava, Uhum. e já percebiam que eu era diferente do meu irmão. No caso, meu irmão não tinha nascido ainda, né? Mas Uhum. a minha mãe já tinha tido contato, né? Com outras crianças, ela já percebia que eu era diferente, porque eu não mantinha contato visual, eu não sorria Uhum. quando sorriam para mim, eu não balbuciava tentando falar alguma coisa, eu só apontava. Atena, você é a prova viva de que Deus não existe. Parabéns, viva ávida, intensamente, seja feliz. Sim, Reinaldo, aí que você me lembrou um ponto interessante. Quando eu tive a parada cardiorrespiratória, eles disseram que foi Deus que me trouxe de volta. Sempre. Aí eu fico pensando, e todas as crianças que morrem por ano por paradas cardiorrespiratórias e não voltam? Foi porque Deus não quis? Ou seja, Deus só aparece quando é algo bom? É sempre assim. É Ou sempre seja, assim. ele é a causa, se diz ser a causa suprema de todas as coisas quando é algo bom. Mas quando é algo ruim, ele não Não se faz foi. necessário, Não. entendeu? É culpa do homem, do pecado, seja o que for. Sim. Culpa o diabo, Quando coitado.
Oi? Culpa o diabo, coitado. Sim. Sempre culpa o diabo. Aí eu fui me desenvolvendo, aí veio o meu irmão. Aí quando veio meu irmão, que veio a pancada mesmo, porque que veio uma diferença enorme, né? De desenvolvimento. Meu irmão andava, brincava, falava, tudo, e eu nada. Com 5 anos foi quando eu comecei a ter as noções, vamos dizer, a consciência, né? Primeiras noções de Uhum. consciência. Eu comecei a perceber que eu não tinha consciência direito como uma pessoa cis. Então eu não mais me identificava no gênero de nascimento. Só que eu não sabia explicar isso. Qual Tinha a 5 idade? anos. 5 5, 7 anos? anos. 5 a 7 anos, como comecei a ter essa noção. Uhum. Então, eu olhava os meus órgãos genitais e eu ficava tocando e eu sentia que aquilo não era parte. Eu ficava Sim. tentando arrancar quando eu era pequeno. Nossa, pra você ver, cara. E eu me lembro disso, eu me lembro muito bem. E, tipo, eu ficava mal, eu chorava tal, e eu era muito diferente das outras pessoas, né, por causa do meu autismo também. Então, Uhum. na escola, então, não conseguia fazer amizade, não mantinha nada, tinha problema com professores, briga, etc, enfim. Então, nunca foi uma infância muito fácil. Nessa época também foi quando meus pais começaram a querer me ensinar sobre a Bíblia, né, dizendo que Deus existia e tudo mais, foi quando eles começaram a dizer. Só que eu não conseguia conceber. E aí meu pai se estressava várias vezes comigo. Porque ele diz assim, não, olha, Deus, quem é Deus? Eu perguntava. Aí ele, ué, Deus é o supremo do universo. É? E cadê ele? Aí ele tentava dar uma explicação, mas eu não vejo. Onde Já ele tá? era uma brigazinha. Exatamente, ele se estressava. Não, mas ele tá aí, você só precisa sentir ele. Aí eu, Ah. Ai, cara. como Como sente assim? ele? Caramba. Enfim, é, e foi nessa época também que começaram a me levar também no neurologista, no psicólogo e tal, para ver e se realmente perceberam que era diferente, mas nunca chegaram a um diagnóstico conclusivo. Aí davam TOD, aí davam esquizofrenia, davam TDAH, davam um monte de coisa, mas nunca chegavam no diagnóstico de autismo. Uhum. Quando eu fui pesquisar mais tarde, assim, aqui, né, já adolescente, que eu fui descobrir que o diagnóstico para mulheres autistas é mais difícil. Por isso que eles não conseguiam encaixar, porque não viam uma mulher na época. Caraca, cara.